Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aí pro canal. Vocês têm me perguntado muito recentemente sobre chances de títulos, porque o Manchester United é um dos melhores futebols da Europa hoje em dia, e a gente consegue perceber isso em resultados e desempenho. A gente está na final da Carabao Cup contra o Newcastle, vai ocorrer neste domingo, eu tô gravando hoje, dia 19, logo após o jogo contra o Leicester, jogo que foi fundamental pela Premier League, porque a gente está a 5 pontos do Arsenal, que é o líder, e eles têm um jogo a menos. Mas a gente está a 3 pontos do Manchester City, que tem a mesma quantidade de jogos do que a gente. Então isso mostra que a gente está sim no flanco lá de cima, porque se eu não me engano, eles têm 8 pontos de distância entre nós e o Newcastle, que é o quarto colocado nesse momento. É importante a gente ressaltar que existem grandes concorrentes pelo G4 e sempre vão existir. Mas, por exemplo, a fase do Chelsea e a fase do Liverpool são fases que ajudam e colaboram muito com que o nosso conforto dentro do G4 exista. A gente está vindo de um empate de 2-2 contra o Barcelona na Europa League, em pleno Camp Nou. Então a gente também tem essa perspectiva de tentar ganhar a Europa League, porque a gente está falando de um Barcelona que até em algum momento aí estava com 8 pontos de liderança de sobra em relação ao Real Madrid. Então a gente está ganhando do virtual campeão da La Liga, né? Pelo menos no atual momento que a gente está gravando o vídeo. Sabe-se lá o que vai acontecer depois disso. A gente chegou a estar ganhando aquela partida de virada, a gente chegou a estar perdendo no começo, óbvio. Então, o que eu quero dimensionar é que é possível vencer o Barcelona, é muito mais do que possível, até porque a gente vai ter o Sabitzer, a gente vai ter o Martinez, dois nomes que estão sendo fundamentais, principalmente com os desfalques que são infinitos quase. A gente não teve no primeiro jogo o McTominay, a gente não teve Marcial, a gente não teve Van de Beek, a gente não teve uma porrada de gente, então óbvio que a gente foi muito prejudicado por conta disso. Mas por mais que o trabalho esteja começando, né, porque é preciso que a gente fale isso, é óbvio que o resultado é nítido, o desempenho é nítido. A gente vê o que o Ten Hag fez com o Sancho, que foi ter dado espaço, ter dado tempo, ter dado apoio, e isso foi fundamental. A gente vê o que o Ten Hag fez com o Rashford, que sempre teve muito potencial. Em 19 e 20 eu o taxei como um dos melhores do mundo, por que não? Óbvio que não entre os 3 primeiros, talvez, mas entre os melhores da Premier League e, consequentemente, entre os melhores do mundo. Hoje em dia, em 2023, eu não acho que exista alguém jogando mais futebol do que o Rashford. Então a gente está falando de termos um bom técnico, de termos um dos principais jogadores da temporada e do ano. A gente está falando de jogadores voltando de lesão, então a gente está tendo que jogar com o Verhorst sendo sacrificado, porque o nosso elenco não funciona muito com um centroavante fixo, mas aí a gente pode contar com o retorno do Marcial, sabe-se lá em que fase da temporada. Enfim, existem muitas perspectivas, de fato, é óbvio isso. Isso é completamente relativo. Então, quando eu falo, existem chances de título, óbvio que existem. A gente está disputando uma final contra o Newcastle. O Newcastle está atrás da gente na tabela. É óbvio que a gente tem desfalques, mas eles, por exemplo, vão jogar sem o Nick Pope porque ele foi expulso nesse último jogo, se eu não me engano, contra o Liverpool. Perdão se estiver enganado, mas eu acho que ele foi expulso contra o Liverpool. Enfim, o que eu posso garantir para vocês é que ele está fora do jogo, porque ele vai cumprir 3 jogos de suspensão, recebeu o vermelho direto. E aí o primeiro jogo dessa fase de suspensão é por parte do jogo da Carabao Cup. Falando de desfalques de oposições, né? Dei uma pulada aqui e eu vou ficar com preguiça de editar isso, gente. Mas enfim. Falando de desfalque por parte de adversário, a gente vai jogar contra o Barcelona sem o Gavi e sem o Pedri, que são dois dos principais nomes. Óbvio que eles ainda vão ter Lewandowski, o Busquets provavelmente vai estar de volta, mas o time vai estar fragilizado diante da nossa proposta. Então eles vão ter que buscar a vitória fora de casa e a gente vai ter que buscar dentro. E obviamente é mais confortável para a gente. Então o que eu quero dizer é que é muito possível a gente conquistar, por exemplo, a Carabao Cup, e eu não vejo motivo para a gente não conquistar a Europa League, partindo do princípio que o Arsenal, por exemplo, é um grande competidor pela Europa League, mas ele com certeza vai focar na Premier League. E a minha questão é que o Ten Hag está conseguindo focar em todas as competições, por mais que existam desfalques.
Então eu realmente estou muito impressionado com o técnico, porque, por exemplo, hoje ele deu 45 minutos para o Garnacho e 45 minutos para o Sancho. Então o Sancho teve a oportunidade de descansar meio jogo e de deitar em outra metade do jogo. Então ele cresce confiança, cresce ritmo. Enfim, eu acredito que a gente está num caminho muito certo. Eu particularmente não vejo a gente como favorito para a Premier League. Eu vejo muita gente falando isso, de a tríplice coroa, vai ganhar a Europa League, a Carabao e vai ganhar a Premier League. Mas eu acredito até que, infelizmente, o Manchester City deu uma breve disparada. Eles, felizmente, tropeçaram contra o Nottingham nesse final de semana. Mas o projeto do Guardiola é muito grande. Hoje eu amanheci e eu tenho um amigo, talvez ele veja esse vídeo, o Vitinho, torcedor do Manchester City, e ele sempre bate muito na tecla do City hoje em dia não ser, não ser um dos clubes que figura entre os maiores compradores. Mas é importante a gente ressaltar, por exemplo, que o Ederson foi uma taxa recorde para goleiro. O Mendy, que hoje em dia nem está mais no time por todos os escândalos extracampo, a questão criminal. O Walker. Então a gente teve várias peças particulares que bateram grandes recordes. A última grande contratação deles foi o Grealish, porque até o Haaland eles tiveram uma oportunidade de negócio ali, uma situação contratual. Enfim, o que eu quero dizer é que por mais que todos os clubes gastem muito, o Guardiola gasta muito. E qual é a diferença de um clube para um técnico gastar muito? A diferença é que o projeto continua. Então você não pode sobrecarregar o Ten Hag com os técnicos dos passados do Manchester United. Então, por exemplo, o United gastou tantos milhões nas últimas tantas temporadas. Só que quanto que o Ten Hag gastou? Não foi pouco valor, mas o que eu estou querendo dizer é que é injusto você cobrar, por exemplo, o Ten Hag pelos 100 milhões, 80 milhões, que já foram gastos em algum outro momento. Porque se foi gasto e se o técnico mudou, é um grande sinal de que não adiantou aquele gasto. Então não tem como você sobrecarregar o Ten Hag com essa culpa. Mas o Guardiola não, o Guardiola tá lá gastando com o que ele acredita e dá certo, porque ele é um bom técnico. Então, por exemplo, as contratações do Ten Hag, você pode debater o desempenho, mas você não pode debater o resultado. Então a gente jogando sem o Antony, a gente tem uma dificuldade, o time dá uma empenada para a esquerda, a gente jogando com o Sabitzer, o time fica muito controlado, a gente jogando com o próprio Verhorst, ele consegue pressionar, atacar, defender. Então as contratações dão certo. Olha o que o Casemiro se tornou pra gente, olha o que o Martinez se tornou pra gente. Então, tipo assim, algumas temporadas repetindo esse desempenho e alguns títulos serão suficientes para a gente poder chamar eles de ídolos, por que não? Então o que eu quero dizer é que as chances são muito reais, a gente enfrenta o West Ham pela FA Cup e a gente está muito melhor do que o West Ham, óbvio que jogo mata-mata, tudo pode acontecer, mas eu não acredito nem com algum grande desfalque por nossa parte que a gente vai ser eliminado. Se for, acontece, o futebol está aí para isso, mas hoje em dia, repito, somos o único time inglês a estar em 4 competições. Então estamos avançando pelos playoffs da Europa League, a gente está jogando a final da Carabao Cup contra o Newcastle, a gente está jogando a FA Cup contra o West Ham e a gente está disputando a Premier League pelo bloco da frente. Então eu acho importante e muito sadia essa competição, porque o Manchester City tem tropeçado mais do que o habitual e o Arsenal, por mais que tenha se reforçado bem nessa janela de inverno, por exemplo, o Jorginho foi muito importante nas últimas partidas, eu acredito que o elenco deles não seja grande o suficiente para eles conseguirem efetivamente disputar um título. Não que o nosso seja, mas comendo por fora, quem sabe a gente não fique de apetite satisfeito, não é mesmo? Então é isso, galera. Videozinho curto só para falar que a gente tem chance, que o projeto tá dando certo, que o Rashford é brilhante e que eu tô completamente fissurado pelo que o Ten Hag tem apresentado pela nossa equipe. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.